Aquele silêncio era a coisa mais alta que Nayara já tinha ouvido. Mais alto que o trânsito de São Paulo, mais alto que a música vibrante que costumavam ouvir nas noites de sexta, mais alto até que a batida acelerada do seu próprio coração, que agora parecia um tambor fúnebre em seu peito. O eco das palavras dele, "Acabou, Nayara", ricocheteava pelas paredes da suntuosa sala de estar, quebrando os cristais de seus sonhos, um por um. O pequeno par de sapatinhos de lã, brancos como a neve e a inocência, jazia esquecido sobre a mesa de centro, um contraste brutal com a escuridão que acabara de engolir seu mundo. Lá fora, a cidade pulsava, indiferente, mas ali dentro, na gaiola dourada que ela aprendera a chamar de lar, o tempo havia parado no exato instante em que o amor de sua vida a sentenciou à solidão. Grávida, sozinha, e com o coração estraçalhado em tantos pedaços que ela duvidava ser possível juntá-los outra vez. Se o começo dessa história e o coração partido de Nayara já tocaram você, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para acompanhar cada reviravolta e descobrir o que o destino reserva para ela. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. 6 meses antes, o mundo de Nayara era pintado em tons de cinza e ocre, as cores das telas antigas e dos livros de história da arte que preenchiam seus dias. Aos 23 anos, ela era curadora assistente em uma das mais prestigiadas galerias da Avenida Paulista, um trabalho que amava com a devoção de um monge. Era um universo de beleza contida, de sussurros e análises profundas, um refúgio para sua alma sonhadora. Morena de cabelos longos e lisos que caíam como uma cascata escura sobre os ombros, Nayara possuía um par de olhos azuis que eram uma anomalia genética, uma surpresa vibrante em seu rosto de traços delicados. Eram esses olhos que, em uma tarde chuvosa de terça-feira, capturaram a atenção de Juliano. Ele entrou na galeria como a maioria dos homens de seu calibre, com a pressa de quem mede o tempo em milhões e a aura de poder que fazia o ar ao seu redor parecer mais rarefeito. Aos 37 anos, Juliano era um titã no mundo dos investimentos. Alto, de ombros largos, com uma barba escura impecavelmente aparada que lhe conferia um ar de seriedade e um toque de rebeldia, ele era a definição do homem que tinha o mundo aos seus pés. Mas seus olhos, por trás da fachada de sucesso, carregavam um cansaço profundo, uma exaustão que dinheiro algum podia curar. Ele viera para a exposição de um artista modernista por obrigação social, mais um evento para ver e ser visto, um ritual vazio em sua rotina de excessos. Enquanto os outros convidados se aglomeravam em torno do bar ou conversavam em rodinhas de interesse, Juliano se viu atraído para uma tela menor, em um canto mais afastado. Era um retrato de uma mulher anônima, cujo olhar parecia carregar toda a melancolia do mundo. "Ela te lembra de alguém?" Uma voz suave soou ao seu lado. Ele se virou e encontrou Nayara. Ela não o olhava como as outras mulheres, com um cálculo velado ou admiração bajuladora. Seus olhos azuis o fitavam com uma curiosidade genuína, focados não em seu terno de grife, mas em sua reação à arte. "Não", ele respondeu, a voz mais rouca do que pretendia. "Mas sinto que a conheço." "Essa é a magia de Tarsila", disse Nayara sorrindo. Ela não pintava apenas rostos, pintava almas. Esta obra se chama Solidão. A curadoria decidiu colocá-la aqui, um pouco afastada, porque é uma emoção que a maioria das pessoas prefere observar à distância. Juliano ficou em silêncio por um longo momento, completamente cativado, não pela pintura, mas pela mulher ao seu lado, pela forma como seus lábios se moviam ao pronunciar Tarsila, pela paixão que iluminava seu rosto quando falava de algo que amava. Pela primeira vez em anos, alguém não queria nada dele. Queria compartilhar algo com ele. "E você?", ele perguntou, virando-se para encará-la. "O que você vê?" Nayara inclinou a cabeça, os cabelos escorregando por um ombro. "Eu vejo força", ela respondeu, sem hesitar. "Vejo uma mulher que conhece a tristeza, mas que não se deixou definir por ela. Ela está sozinha, mas não está quebrada."
Naquele instante, a armadura de Juliano, forjada em anos de desconfiança e solidão, sofreu sua primeira rachadura. Ele, que vivia cercado por uma multidão de rostos anônimos e interesses velados, sentiu-se visto de uma forma que o desarmou completamente. Ele não era o milionário Juliano Bittencourt. Era apenas um homem diante de uma pintura, conversando com uma mulher de olhos incrivelmente azuis. O romance deles não explodiu como fogos de artifício. Desabrochou lentamente, com a delicadeza e a intensidade de uma orquídea rara. O primeiro encontro foi um café, que se estendeu para um jantar. Juliano, acostumado a monólogos sobre o mercado de ações e fofocas do High Society, encontrou-se falando sobre seus sonhos de infância, de ser arquiteto, sobre os livros que lia na adolescência. Nayara, por sua vez, falou sobre sua paixão por cores, sobre como cada pincelada em uma tela contava uma história. Para ela, Juliano era uma revelação. Por trás do homem de negócios implacável que as revistas descreviam, havia um homem com uma sensibilidade surpreendente e uma fome por algo real. Ele a ouvia. Não apenas esperava sua vez de falar, mas absorvia suas palavras, fazia perguntas, lembrava-se de detalhes que ela mesma esquecia ter mencionado. Ele a levou a restaurantes cujos nomes ela só tinha lido em colunas sociais, mas o luxo dos talheres de prata e das taças de cristal desaparecia diante da intimidade que criavam. A conversa deles era o prato principal, o resto era apenas cenário. Para Juliano, Nayara era um oásis. Ela era a primeira pessoa em muito tempo que não ria de todas as suas piadas, que o desafiava com perguntas inteligentes e que olhava para ele sem o brilho da cobiça nos olhos. A beleza dela era inegável, uma beleza clássica, serena, que o acalmava. Mas foi sua autenticidade que o laçou de forma irremediável. Em um mundo de cópias, ela era um original. A mansão de Juliano, no Morumbi, antes um mausoléu de mármore frio e silencioso, começou a ganhar vida. Onde antes havia apenas o eco de seus próprios passos, agora havia o som da risada de Nayara. Ela trazia flores frescas do mercado aos sábados, enchendo os vasos de cristal com cores e perfumes. Deixava seus livros de arte espalhados pela mesa de centro, transformando o espaço impessoal em um lar. Eles passavam horas na imensa biblioteca, não lendo em silêncio, mas compartilhando passagens, discutindo ideias. Ele a ensinou a jogar xadrez. Ela o ensinou a realmente apreciar uma sinfonia, a fechar os olhos e deixar a música contar sua história. As viagens de fim de semana se tornaram seu ritual sagrado. Escapavam para refúgios paradisíacos na costa brasileira, para uma cabana isolada nas montanhas ou para cidades históricas onde podiam caminhar de mãos dadas, anônimos na multidão. Em uma dessas noites, em um hotel boutique em Paraty, deitados na varanda sob um céu salpicado de estrelas, a conversa tomou um rumo mais profundo. "Eu nunca me senti assim", confessou Juliano, a voz um sussurro no escuro, em paz, como se não precisasse fingir ser ninguém. Nayara se aninhou em seu peito, sentindo a batida constante de seu coração. "Você não precisa fingir comigo, Juliano. Eu gosto do homem que joga xadrez mal e que chora no final de filmes de drama." Ele riu, um som baixo e genuíno. Mas então a risada morreu e uma sombra cruzou seu rosto. Era uma sombra que Nayara via de vez em quando, um vislumbre de uma dor antiga que ele mantinha trancada a 7 chaves. "Minha família", ele começou, e a palavra soou estranha em sua boca. "Não é como a sua. Não tenho fotos de férias felizes ou memórias de jantares de domingo." Nayara esperou, sabendo que ele precisava de seu próprio tempo para abrir aquela porta. "Meu pai", ele continuou, o olhar perdido no horizonte escuro do mar. "Ele é um homem brilhante. Construiu um império do nada. Mas ele é frio, calculista. Para ele, tudo é uma transação, um negócio, inclusive a família. Filhos, para ele, são herdeiros, peças em seu tabuleiro de xadrez corporativo. Fui criado para ser um sucessor, não um filho." A vulnerabilidade em sua voz era um corte profundo. Nayara apertou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dele. "Ele me ensinou tudo sobre como ganhar dinheiro, mas nada sobre como viver, sobre como amar", Juliano concluiu, a amargura tingindo sua voz. "Jurei a mim mesmo, há muito tempo, que jamais seria como ele, que jamais repetiria seus erros." Naquele momento,
Nayara não viu o milionário poderoso. Viu um menino solitário, faminto por um afeto que nunca recebeu. Ela o abraçou com força, um abraço que prometia silenciosamente que o futuro dele seria diferente, que o amor dele seria um porto seguro, imune aos fantasmas do passado. Ela acreditava nisso com cada fibra de seu ser. O amor deles era forte o suficiente para superar qualquer coisa. E então, o futuro chegou, batendo à porta de uma forma inesperada e maravilhosa. Um atraso. Uma semana. Depois 2. Uma suspeita que floresceu em uma ansiedade borbulhante. Nayara comprou o teste na farmácia, com o coração aos pulos, sentindo-se uma adolescente boba. Fez o teste no banheiro de mármore da suíte principal, o mesmo banheiro onde haviam compartilhado banhos de espuma e conversas ao pé do ouvido. Os minutos de espera foram os mais longos de sua vida. E então as 2 linhas cor-de-rosa apareceram, nítidas, inconfundíveis. Grávida. Uma onda de emoção tão avassaladora a atingiu que ela teve que se sentar na beirada da banheira, as mãos tremendo. Uma risada escapou de seus lábios, seguida por uma lágrima. Um bebê. Um pedacinho dela e um pedacinho de Juliano. O símbolo supremo do amor deles. A prova viva de que o futuro que eles sonhavam estava começando agora. A felicidade era tão grande e parecia que ia transbordar. Ela não tinha a menor dúvida sobre a reação de Juliano. Ele que falava com tanto carinho dos filhos de seus amigos, que sempre se abaixava para conversar com crianças na rua, que tinha tanto amor para dar, ficaria exultante. Ele, que tanto temia o legado de seu pai, veria nesta criança a chance de fazer tudo diferente, de construir a família calorosa e amorosa que ele nunca teve. Esta seria a cura definitiva para as feridas de sua infância. A ideia de simplesmente contar por telefone ou mensagem lhe pareceu um sacrilégio. A notícia merecia uma celebração, um momento que ficaria gravado em suas memórias para sempre. Naquela noite, ela se dedicou a criar o cenário perfeito. Passou a tarde na cozinha, um lugar que raramente usava, preparando o prato favorito dele, risoto de camarão com limão siciliano. Abriu uma garrafa do melhor vinho branco da adega, apenas para ele, claro. Acendeu velas perfumadas e colocou uma playlist suave de bossa nova para tocar. Enquanto arrumava a mesa, ela imaginava a cena. Ela lhe entregaria a pequena caixa de presente que comprara naquela tarde. Dentro, o par de sapatinhos de lã brancos, minúsculos e perfeitos. Ele abriria, ficaria confuso por um segundo, e então seus olhos encontrariam os dela, e a compreensão o inundaria. Ele a levantaria nos braços, a giraria pela sala, rindo, chorando, feliz. Eles passariam a noite fazendo planos, escolhendo nomes, sonhando acordados com o rostinho do bebê. Quando ouviu o som do carro de Juliano na garagem, seu coração deu um salto. Ela correu para o espelho, ajeitando o vestido azul que realçava seus olhos, as mãos alisando a barriga ainda lisa, onde o maior segredo de suas vidas estava guardado. Um sorriso iluminava seu rosto, um sorriso puro, radiante, de quem está prestes a entregar ao homem que ama a notícia mais feliz do mundo. Ela não podia saber que, em poucos minutos, aquele sorriso se quebraria, e que o sonho que ela embalava com tanto carinho estava prestes a se transformar em seu pior pesadelo. Juliano entrou em casa, e o aroma de limão siciliano e camarão o envolveu. Um abraço caloroso que contrastava com o frio de um dia exaustivo. Reuniões intermináveis, negociações hostis e a pressão constante de um império que nunca dormia haviam deixado seus ombros pesados e a mente em frangalhos. Ele afrouxou o nó da gravata, o suspiro de alívio se transformando em um sorriso genuíno ao ver a cena que o esperava. A sala estava banhada na luz suave de velas, a bossa nova flutuava no ar como uma carícia, e no centro de tudo estava Nayara. Ela se virou para ele, e a luz em seu rosto era mais brilhante que a de todas as velas juntas. Vestia seu vestido azul favorito, a cor que fazia seus olhos parecerem 2 pedaços de céu. O cansaço de Juliano começou a se dissipar, substituído por uma onda de ternura. Era isso. Era para isso que ele trabalhava tanto. Para voltar para casa e encontrar essa paz, essa mulher que era seu refúgio. Uau! Disse ele, aproximando-se e envolvendo-a pela cintura.
A que devo a honra de todo esse tratamento VIP? Ele a beijou suavemente, um beijo que tinha o gosto de casa. Apenas senti vontade de celebrar, ela respondeu, a voz cheia de um entusiasmo contido que o intrigou. Celebrar a gente! O coração de Nayara batia descontroladamente contra suas costelas. Aquele era o momento. Mas ela se conteve. O plano era perfeito, e ela o seguiria. Primeiro, o jantar. Primeiro, mais alguns momentos daquela felicidade mundana, daquela normalidade perfeita, antes de elevá-la a um patamar celestial. Eles se sentaram à mesa. Juliano elogiou o risoto com um fervor que a fez rir. Ele contou sobre seu dia, sobre um adversário corporativo que tentou passar-lhe a perna, e como ele, com sua astúcia habitual, reverteu o jogo. Normalmente, Nayara ouviria com atenção, mas naquela noite, sua mente estava em outro lugar. Ela mal tocava na comida, o estômago revirado por uma mistura de nervosismo e euforia. Seus olhos não desgrudavam dele, memorizando cada linha de seu rosto, o jeito como sua barba escura se movia quando ele falava, o brilho divertido em seus olhos. Você parece distante esta noite, observou ele, pousando o garfo. Está tudo bem, meu amor? Está tudo mais do que bem, ela disse, o sorriso voltando com força total. Eu só estou pensando no futuro, no nosso futuro. Juliano pegou a mão dela sobre a mesa. E o que a senhorita pensa sobre o nosso futuro? Ele perguntou, o tom brincalhão, mas os olhos sinceros. Penso que ele será grande, ela sussurrou, e barulhento, e cheio de amor. Ele sorriu, mas não entendeu a profundidade daquelas palavras. Para ele era apenas mais uma declaração de amor, como as muitas que trocavam. Após o jantar, enquanto ele se recostava na cadeira, satisfeito e relaxado, Nayara sentiu que a hora havia chegado. O coração parecia prestes a explodir. Com as mãos trêmulas, ela se levantou e pegou a pequena caixa de presente que havia escondido na estante. Eu tenho uma coisa para você, disse ela, a voz um fio. Ele a olhou, curioso. Não é meu aniversário. É o aniversário do resto das nossas vidas, ela respondeu, e colocou a caixa delicadamente nas mãos dele. Juliano a abriu. Dentro, aninhado em papel de seda, estava o par de sapatinhos de lã brancos, pequenos, delicados, impossivelmente perfeitos. A reação que se seguiu não foi nada do que Nayara havia ensaiado em sua mente 1 milhão de vezes. O sorriso caloroso de Juliano não se alargou. Ele congelou e depois se desfez, como uma fina camada de gelo se quebrando. Seu rosto perdeu toda a cor. A ternura em seus olhos foi substituída por algo que Nayara nunca tinha visto ali. Pânico. Um pânico puro, gélido e absoluto. Ele ergueu o olhar dos sapatinhos para o rosto radiante dela, e a conexão entre os dois objetos o atingiu como um raio. Grávida. Um bebê. As palavras ecoaram em sua mente, mas não trouxeram alegria. Em vez disso, elas abriram um alçapão para o abismo de seu passado. A imagem que se formou em sua cabeça não foi a de um berço ou de um rostinho sorridente. Foi a imagem de seu pai, sentado em sua poltrona de couro, o rosto uma máscara de desprezo, ditando o futuro dos filhos como se fossem balanços de ações. Foi a lembrança dos jantares silenciosos, da pressão esmagadora, da ausência total de afeto. A paternidade, em seu dicionário emocional, era sinônimo de tirania, de controle, de uma herança de dor, da qual ele passara a vida inteira fugindo. E agora essa herança o encontrava. Eu não posso, ele sussurrou, a voz irreconhecível, rouca de um terror que vinha da alma. Ele empurrou a cadeira para trás, o som arrastado no mármore, um arranhão na harmonia da noite. A confusão inundou Nayara, apagando o brilho de seus olhos. Não pode o quê, meu amor? Ela perguntou, dando um passo em sua direção, a mão estendida. Do que você está falando? Eu não posso ser pai, ele disse, a voz subindo de tom, quase um grito. Ele recuou mais como se o toque dela pudesse queimá-lo. Nayara, eu não vou me tornar ele, não vou. O nome do pai não foi pronunciado, mas pairava entre eles como um fantasma. O desespero de Juliano era uma força física, palpável, que sugava o oxigênio da sala. Ele não a via mais. Não via a mulher que amava, o refúgio que ela representava. Via apenas a personificação de seu maior medo, a armadilha do destino
com suas mandíbulas de aço se fechando sobre ele. Naquele momento de pânico cego e irracional, a lógica se perverteu. Abandoná-la não parecia um ato de crueldade. Em sua mente distorcida pelo trauma, era um ato de sacrifício, um ato de proteção. Ele não estava abandonando um filho, estava salvando uma criança inocente do monstro que ele estava geneticamente e psicologicamente condenado a se tornar. Lágrimas começaram a brotar nos olhos azuis de Nayara, quentes e incrédulas. Juliano, o que é isso? Nós não somos eles. Nós seremos diferentes. Nós nos amamos, ela implorou, a voz se quebrando. Esse bebê é fruto do nosso amor. Mas ele já estava surdo, trancado em sua própria agonia, em seu próprio inferno particular. As palavras dela não conseguiam penetrar a muralha de pavor que ele havia erguido. Ele balançava a cabeça, os olhos selvagens, fixos em um ponto qualquer atrás dela, onde seus demônios dançavam. Você não entende, ele disse, a voz agora gélida, desprovida de qualquer emoção, o que era ainda mais assustador. É o meu sangue. É a mesma maldição. Eu não vou submeter uma criança a isso. Eu não vou olhar para um filho e ver apenas um herdeiro, um projeto. Não vou falhar como ele falhou. Mas você não vai, ela soluçou, o desespero tomando conta dela. Eu não deixaria. Nós seríamos uma equipe. Eu e você. Lembra? Ele fechou os olhos com força, como se para apagar a imagem dela, do amor deles, de tudo que haviam construído. Quando os abriu novamente, estavam vazios, mortos, e com o coração se partindo em 1 milhão de pedaços, um para cada memória feliz que compartilharam, ele proferiu a sentença que selaria o destino dela e o dele. Acabou, Nayara, disse ele, cada palavra uma lâmina de gelo. Eu vou providenciar tudo o que você precisar. Dinheiro, uma casa, o que for. Você e a criança não terão falta de nada. Mas eu não posso fazer parte disso. O mundo de Nayara se inclinou sobre seu eixo e se desintegrou. Não, não, Juliano. Por favor. Ela sussurrou, as pernas bambas. Não faz isso comigo. Não faz isso com a gente. Ele não respondeu. Com um movimento mecânico, ele pegou o paletó que havia deixado no encosto da cadeira. Não olhou para ela. Não olhou para a mesa de celebração que se transformara em um velório. Ele caminhou em direção à porta, cada passo um baque surdo no coração dela. Na porta, ele parou por um instante, de costas para ela. Por um segundo, uma faísca de esperança brilhou em meio ao desespero de Nayara. Ele ia se virar. Ia dizer que era um pesadelo, uma piada horrível, mas ele não se virou. É melhor assim, ele disse para o vazio. Um dia você vai entender. E então, ele abriu a porta e saiu, fechando-a atrás de si. O clique suave da fechadura foi o som mais definitivo e violento que Nayara já ouvira. Ela ficou parada no meio da sala, incapaz de se mover, de respirar. O silêncio que se instalou era ensurdecedor. As velas continuavam a queimar, lançando sombras dançantes nas paredes, zombando da escuridão que a havia engolido. A bossa nova ainda tocava, uma trilha sonora melancólica para o fim de seu mundo. Seus olhos caíram sobre a mesa. Os pratos, o risoto pela metade, os sapatinhos brancos. Provas de um crime, o assassinato de um sonho. Ela caiu de joelhos, o som abafado pelo tapete persa. O soluço que irrompeu de seu peito não era humano. Era o som de uma alma se partindo. Ela abraçou a própria barriga, o ventre que carregava a causa de sua maior alegria e de sua mais profunda desolação. O bebê chutou suavemente, como se perguntasse o que estava acontecendo. E Nayara chorou. Chorou pela perda do homem que amava, pelo futuro que lhe foi roubado, pela criança que cresceria sem pai. Chorou até não ter mais lágrimas, até seus pulmões doerem, até que o único som na mansão vazia fosse o eco de sua própria dor. Na manhã seguinte, ela acordou no sofá, o corpo dolorido, o vestido azul amassado. Por um instante, pensou ter sido um pesadelo. Mas a sala arrumada, a mesa vazia e o silêncio mortal confirmaram a realidade. Ele se fora. Ele realmente a havia deixado. Seu celular vibrou. Uma notificação do banco. Uma transferência havia sido efetuada. Ela abriu o aplicativo, os dedos dormentes. Um número com tantos zeros que ela teve dificuldade de contar.
Uma quantia que mudaria a vida de qualquer pessoa. Para Nayara, pareceu o pagamento mais sujo do mundo, o preço do seu silêncio, o preço do seu filho. Uma náusea violenta a invadiu e ela correu para o banheiro, vomitando a bile amarga da traição. Ela nunca tocaria naquele dinheiro. Era o dinheiro da covardia dele. O dinheiro que ele usava para tentar limpar uma consciência, que ela esperava, o assombraria para sempre. Naquele mesmo dia, com uma determinação fria nascida das cinzas de seu coração, Nayara começou a fazer as malas. Ela não ficaria naquela casa, naquele mausoléu de memórias. Cada objeto, cada canto gritava o nome dele. Ela pegou apenas seus pertences pessoais, seus livros, suas roupas. Deixou para trás todos os presentes que ele lhe dera, as joias, os vestidos de grife. Eram apenas objetos, vazios de significado agora. Antes de sair, ela voltou à sala de estar uma última vez. Pegou o par de sapatinhos brancos de lã da mesa, apertou-os contra o peito. Eles não eram mais um símbolo do amor perdido. Agora eram uma promessa. Uma promessa que ela fazia ao ser indefeso que crescia dentro dela. Ela seria forte por eles. Ela seria pai e mãe. Ela construiria um mundo para sua criança. Um mundo onde o amor não vinha com um preço e onde o abandono nunca, jamais teria lugar. Com a cabeça erguida e os olhos azuis endurecidos pela dor, Nayara fechou a porta da mansão e não olhou para trás. A viagem de volta para casa foi um borrão cinzento, visto através de uma janela de ônibus manchada pela garoa. Cada quilômetro que a afastava de São Paulo parecia esticar a ferida em seu peito, tornando-a mais fina e mais ardente. A cidade grande, antes o palco de seus maiores sonhos, agora era apenas o epicentro de sua dor, um mapa de memórias que ela não suportava revisitar. Nayara deixou para trás as avenidas largas, as galerias de arte, os restaurantes sofisticados e, acima de tudo, a ilusão de um amor que se revelou frágil como vidro. Seu destino era o abraço silencioso da pequena cidade do interior onde crescera, um lugar sem o brilho da metrópole, mas com a solidez da terra e das raízes. Sua mãe, Helena, a recebeu na rodoviária. Não houve um turbilhão de perguntas nem exclamações de choque. Helena era uma mulher que entendia que as dores mais profundas são silenciosas. Ela apenas abriu os braços e segurou a filha, que desabou em um choro contido e exausto. Naquele abraço, Nayara sentiu a força silenciosa que a sustentaria nos meses seguintes. A casa de sua mãe era simples, com paredes caiadas, móveis de madeira escura e o cheiro constante de café passado e bolo de fubá. Era um santuário de normalidade, um bálsamo para sua alma ferida. Os primeiros meses foram uma névoa de sofrimento. Nayara passava os dias no quarto, a mesma cama de adolescente, agora um refúgio de adulta. A dor do abandono era uma presença física, uma tempestade violenta que a deixava sem ar. Às vezes a incredulidade a assaltava. Ela repassava cada momento com Juliano, procurando um sinal, uma pista do monstro que se escondia sob a pele do homem que ela amava. Não encontrava nada. Apenas memórias de ternura, de risadas, de cumplicidade. E isso tornava a traição ainda mais cruel, mais incompreensível. A raiva vinha em ondas, uma fúria quente contra a covardia dele, contra o modo como ele usou seu próprio trauma como uma arma para destruí-la. Mas, invariavelmente, a raiva se dissolvia em uma tristeza profunda, um oceano de lágrimas que parecia não ter fim. Enquanto Nayara se afogava em seu luto, Juliano vivia em um purgatório de sua própria criação. Ele não voltou para a mansão no Morumbi. O silêncio daquele lugar, antes preenchido pela presença de Nayara, agora era acusador. Cada cômodo guardava o fantasma dela. Ele se exilou em um apartamento de luxo, um espaço minimalista, quase cirúrgico, com paredes brancas, móveis de design e nenhuma personalidade. Era um reflexo de como ele se sentia por dentro, vazio, estéril. Ele mergulhou no trabalho com uma ferocidade doentia. Passava 18 horas por dia no escritório, fechando negócios, multiplicando sua fortuna, construindo seu império. Buscava o ruído das reuniões e o zumbido das planilhas para abafar o silêncio em sua mente. Mas não havia consolo. Cada vitória nos negócios, cada milhão adicionado à sua conta, soava oco, sem sentido. Ele saía do escritório e voltava para o apartamento silencioso. Abria uma garrafa de uísque
e sentava-se no escuro, a única companhia sendo o brilho da cidade lá fora, uma cidade que ele havia conquistado, mas que agora lhe parecia totalmente estranha. Os olhos azuis de Nayara o assombravam, o sorriso radiante dela ao lhe entregar a caixa, o som do seu soluço quando ele fechou a porta. Ele tinha fugido para não se tornar seu pai, um homem frio que destruiu sua família. Mas ao olhar para seu reflexo no vidro da janela, com a noite de São Paulo aos seus pés, ele percebeu a terrível e amarga ironia. Ele não se tornara seu pai. Tornara-se algo pior. Seu pai, em sua crueldade, ao menos ficara. Ele, Juliano, em sua covardia, fugira. Tornara-se exatamente o tipo de homem que mais desprezava. Na pequena casa do interior, a mudança em Nayara começou de forma sutil, um broto de vida em meio ao inverno de sua dor. A gravidez avançava. Sua barriga, antes lisa, começava a se curvar, uma presença constante e inegável. E então, em uma tarde chuvosa, enquanto estava deitada lendo um livro sem conseguir absorver uma única palavra, ela sentiu um pequeno tremor, uma vibração interna, um chute. Ela parou de respirar, a mão voando para o local, e sentiu de novo uma pequena e insistente afirmação de vida. Naquele instante, algo se deslocou dentro dela. Aquele ser não era uma abstração, não era apenas a causa de sua dor. Era real. Era seu filho, uma pessoa pequena e indefesa que dependia inteiramente dela. A partir daquele dia, a maré começou a virar. Lentamente, o foco de Nayara se desviou de sua própria dor para a responsabilidade e o milagre que carregava. Os chutes se tornaram mais fortes, mais frequentes, pequenas conversas secretas entre ela e o bebê. A raiva e a tristeza por Juliano não desapareceram, mas foram empurradas para segundo plano por um sentimento novo e avassalador, um amor protetor, feroz. Ela não era uma vítima abandonada, era uma mãe, e seria a fortaleza de sua filha. Helena observava a transformação em silêncio, o coração se enchendo de orgulho. Ela ajudou a filha a montar um pequeno quarto para o bebê, pintando as paredes de um amarelo suave, costurando cortinas com estampas de estrelas. Não falavam de Juliano, falavam de nomes, de enxovais, do futuro. Um futuro que agora pertencia apenas às três. Nayara começou a sair de casa. Caminhava pelas ruas tranquilas da cidade, a mão sempre pousada sobre a barriga. Redescobriu a beleza das coisas simples, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o som dos pássaros no coreto da praça, as conversas sem pressa com os vizinhos. Conseguiu um trabalho de meio período na biblioteca municipal, catalogando livros. O cheiro de papel antigo e o silêncio do lugar a acalmavam. Era um mundo distante do glamour das galerias, mas era real, era seu. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu em paz. O dia do nascimento chegou em uma manhã ensolarada de primavera. As contrações começaram suaves, permitindo que ela e a mãe chegassem ao pequeno hospital da cidade com calma. O trabalho de parto foi longo, intenso, uma provação de fogo que testou cada limite de sua força. Mas em meio à dor, havia um propósito. Cada onda de contração a levava para mais perto de sua filha. E quando finalmente, após horas de esforço, ela ouviu o choro forte e saudável que encheu a sala de parto, todo o sofrimento do último ano se dissipou como névoa sob o sol. "É uma menina", disse a enfermeira sorrindo, enquanto a enrolava em um manto branco. Eles a colocaram em seus braços. E o mundo parou. Nayara olhou para o pequeno rosto enrugado, para a boca minúscula que procurava instintivamente por seu peito, para os tufos de cabelo escuro e macio. E então, a bebê abriu os olhos. E Nayara perdeu o fôlego. Eram os seus olhos, duas safiras líquidas, imensas e curiosas, fitando o novo mundo. Os mesmos olhos azuis penetrantes que definiam seu próprio rosto. Naquele instante, uma onda de amor tão puro, tão intenso e tão absoluto a inundou, que preencheu cada centímetro do espaço vazio que Juliano havia deixado em sua alma. Alice, ela sussurrou, o nome que escolhera meses atrás. Minha Alice. Aquele foi o dia em que Nayara renasceu. A jovem sonhadora e de coração partido que havia chegado àquela cidade meses antes, morreu na sala de parto. Em seu lugar, nasceu uma mãe, uma leoa.
Enquanto isso, em São Paulo, Juliano afundava ainda mais. Um dia, por acaso, um de seus diretores mencionou que a esposa estava grávida e falou com entusiasmo sobre a montagem do quarto do bebê. A conversa casual foi como um soco no estômago de Juliano. Ele se trancou em sua sala, o coração martelando no peito. Imaginou Nayara sozinha, passando por tudo aquilo. A barriga crescendo, as consultas médicas, os medos, as alegrias. Momentos que ele deveria ter compartilhado, mas que trocou por uma solidão autoimposta. O arrependimento começou a corroê-lo, não mais como um pensamento passageiro, mas como um câncer que se espalhava por sua alma. A desculpa de que a estava protegendo soava cada vez mais patética, mais falsa. Ele não a protegera, ele a ferira, e se privara da única coisa que poderia, talvez, tê-lo salvado de si mesmo. A vida de Nayara e Alice floresceu na simplicidade. A pequena casa de Helena se tornou um universo de amor e segurança. Os dias eram marcados por uma rotina doce, as mamadas na madrugada, o primeiro sorriso de Alice, o som de sua risada cristalina ecoando pelos cômodos. Nayara se maravilhava com cada nova descoberta. A forma como os dedinhos de Alice se agarravam ao seu, a concentração em seus olhos azuis, enquanto ela observava um mobile colorido, o cheirinho de leite e de infância que emanava dela. Ela era sua, e isso bastava. O dinheiro que Juliano depositara continuava intocado na conta, um lembrete sombrio de um passado que parecia pertencer a outra vida. Ela se sustentava com seu salário da biblioteca e com a ajuda de sua mãe. Não havia luxo, mas havia abundância de afeto. Alice crescia em um lar onde era o centro do universo, amada incondicionalmente por sua mãe e sua avó. Nayara construiu para ela um mundo onde a figura paterna não era uma ausência dolorosa, mas simplesmente uma não existência. Elas eram uma família completa, um círculo perfeito de duas. E na maior parte do tempo, Nayara realmente acreditava nisso. Mas às vezes, tarde da noite, quando segurava Alice adormecida em seus braços e olhava para aqueles profundos olhos azuis, uma pontada de tristeza a atingia, não por si mesma, mas pela filha, e por ele, pelo homem que estava perdendo tudo aquilo, o homem que escolheu ser um fantasma, quando poderia ter sido um rei no mais belo dos reinos. O tempo, para Nayara, passava ao ritmo de uma canção de ninar. Os dias se desdobravam em uma sequência de pequenas maravilhas. O primeiro dente de Alice rompendo a gengiva, a primeira vez que ela bateu palmas, sua primeira palavra, um mamã balbuciado, que soou para Nayara como a mais bela das sinfonias. Quase um ano havia se passado desde que deixara São Paulo. Alice, agora com 11 meses, era uma pequena exploradora de olhos azuis imensos, engatinhando pela casa de sua avó com uma velocidade surpreendente, puxando-se para ficar de pé nos móveis. Seu riso, uma cascata de notas cristalinas que eram a trilha sonora da vida de Nayara. A dor do abandono não desaparecera por completo. Ela se tornara uma cicatriz, uma linha fina e prateada em seu coração que, às vezes, em noites muito silenciosas, ainda latejava com a lembrança do que fora perdido. Mas a presença de Alice era um sol que ofuscava quase todas as sombras. Nayara havia se encontrado na maternidade de uma forma que nunca imaginara. Descobriu em si uma paciência infinita, uma força que desconhecia e uma capacidade de amar que era feroz e incondicional. Seu mundo, antes focado em arte e estética, agora girava em torno de papinhas de abóbora, fraldas e a busca pelo brinquedo que provocaria a melhor gargalhada. E ela nunca fora tão feliz. A felicidade não era a euforia de um romance de conto de fadas, mas algo muito mais profundo e sólido, a alegria serena de um propósito, a paz de um amor que era inteiramente seu. Para Juliano, o tempo passava como uma sentença. Cada dia era uma cópia do anterior, um ciclo de trabalho extenuante e noites vazias. O apartamento minimalista, que ele escolhera para se isolar do passado, tornara-se uma câmara de tortura. O silêncio não era paz, era a ausência de vida. A ausência da risada de Nayara, da música que ela gostava de ouvir, das discussões sobre livros que se estendiam pela noite. Ele tentou preencher o vazio, saiu com outras mulheres,
Mulheres de seu círculo social, belas, inteligentes, sofisticadas. Mas era inútil. As conversas soavam superficiais, os sorrisos pareciam ensaiados. Em cada rosto, ele procurava os olhos azuis de Nayara e só encontrava decepção. Ele não conseguia se conectar. A muralha que erguera para se proteger do fantasma de seu pai agora o isolava de toda a humanidade. O arrependimento, antes uma brasa incômoda, tornara-se um incêndio que o consumia por dentro. Ele começou a ver crianças por toda parte. No parque, em frente ao seu escritório, uma menina com cabelos escuros cambaleava em seus primeiros passos, caindo nos braços estendidos do pai. A cena, tão banal e tão bela, provocou uma dor física em seu peito, uma pontada tão aguda que ele ficou sem ar. Ele imaginou Nayara com o filho deles. Filho. A palavra que ele se recusara a aceitar agora ecoava em sua mente dia e noite. Seria um menino? Uma menina? Teria seus cabelos? Teria os olhos dela? A covardia de seu ato o esmagava. Ele não salvara ninguém. Apenas se condenara a uma vida de riqueza material e miséria espiritual. Em um ato de desespero, tarde da noite, ele pegou o telefone e discou o antigo número de Nayara. Chamou, até cair na caixa postal. A voz dela, gravada meses atrás, tão cheia de vida, foi como um punhal em seu coração. Ele desligou antes que a mensagem terminasse, as mãos tremendo. No dia seguinte, tentou de novo. O número para o qual você ligou não existe. Ela o apagara de sua vida, cortara o último fio que os unia, e ele merecia. A epifania, a verdadeira e devastadora queda, veio em uma terça-feira chuvosa, muito parecida com a tarde em que a conhecera. Ele estava em seu escritório, o horizonte de São Paulo cinzento e melancólico, através da parede de vidro, tentando se concentrar em um relatório de fusão que valia centenas de milhões. Um e-mail chegou. Não era de sua equipe, nem de um cliente. O remetente era Ricardo, um velho amigo da faculdade, um colecionador de arte que ele e Nayara haviam encontrado algumas vezes em eventos. Juliano quase o apagou, presumindo ser um convite para algum leilão, mas o assunto o deteve. Eram apenas 4 palavras. Você precisa ver isso. Com um mau pressentimento, ele abriu o e-mail. Havia pouco texto. Juliano, estive na cidade dos meus pais no fim de semana. Vi alguém que você conhece. Achei que deveria saber. Ricardo. Anexada. Uma única fotografia. Ele clicou no anexo. A imagem se abriu, preenchendo a tela, e o mundo de Juliano parou de girar. A foto era simples, claramente tirada com um celular, talvez à distância. Nayara estava sentada na grama de um parque público, sob a sombra de um flamboyant. Ela não usava roupas de grife ou joias, apenas um vestido de algodão simples e sandálias. Seus longos cabelos escuros estavam presos em um coque despojado, e ela estava sorrindo. Não era o sorriso radiante e apaixonado que ele conhecia. Era algo diferente, mais profundo, um sorriso de contentamento, de uma paz que parecia emanar de dentro dela. E em seu colo, sentada com as perninhas esticadas, estava uma bebê. A criança usava um macacãozinho amarelo e tinha os cabelos escuros e finos de Juliano. Mas os olhos eram de Nayara. 2 safiras imensas e curiosas que olhavam diretamente para a câmera, como se pudessem ver através da lente, através da tela do computador, e perfurar a alma de Juliano. A semelhança com a mãe era inegável, uma cópia em miniatura da mulher que ele expulsara de sua vida. Uma menina, sua filha. Um som gutural escapou dos lábios de Juliano, uma mistura de soluço e grito. O castelo de justificativas que ele construíra com tanto cuidado, a narrativa de que ele era um homem nobre fazendo um sacrifício, desmoronou em pó. A verdade o atingiu com a força de um trem. Ele não era um mártir. Era um tolo, um covarde monumental que, em seu pânico egoísta, havia se privado da visão mais linda que um homem poderia contemplar. A mulher que amava segurando a filha dos 2. A dor foi tão intensa que se tornou física. Ele se curvou sobre a mesa, o ar faltando em seus pulmões, o coração batendo descontroladamente. As lágrimas que ele segurara por quase um ano irromperam com uma violência vulcânica, queimando seu rosto. Ele olhou para a foto novamente, para os olhos azuis de sua filha.
E viu tudo o que havia perdido. O primeiro chute, o primeiro choro, o primeiro sorriso. Uma vida inteira de primeiros momentos, jogados fora por um medo que, comparado àquela imagem, parecia insignificante. O arrependimento se transformou em ação. O medo da rejeição, o orgulho ferido, tudo se tornou secundário a uma necessidade primal, visceral. Ele precisava vê-las, precisava pedir perdão, não para tê-la de volta, pois sentia que não a merecia, mas para que, um dia, talvez, sua filha soubesse que ele não era apenas o monstro que a abandonara. Ele não pensou, apenas agiu. Levantou-se, pegou as chaves do carro e a carteira e saiu do escritório, ignorando os chamados confusos de sua secretária. Não foi para casa fazer as malas. Não planejou o que diria. Apenas entrou no carro e começou a dirigir. A cidade de Ricardo ficava a 4 horas de distância. 4 horas que pareceram uma eternidade e um piscar de olhos. Na estrada, o rosto de sua filha pairava diante dele. Ele repassava a cena daquela noite fatídica, o horror em seu próprio rosto, a dor nos olhos de Nayara. Como ele pôde? Como pôde olhar para a mulher que era seu porto seguro e ver apenas um fantasma? A resposta era simples e terrível. Ele nunca a amara o suficiente. Não o suficiente para superar seus próprios demônios. E essa era a verdade que mais doía. Na pequena cidade, a vida seguia seu ritmo tranquilo. Nayara havia acabado de voltar da biblioteca e agora estava no quintal dos fundos de casa. O sol da tarde era suave e uma brisa gentil balançava as roupas no varal. Alice, encantada com seus próprios pés, tentava dar seus primeiros passos vacilantes na grama macia. Ela dava 2 ou 3 passinhos, desequilibrava-se e caía sentada, olhando para a mãe com uma expressão de surpresa que logo se transformava em uma gargalhada. Nayara ria junto, o coração transbordando de amor. Foi nesse cenário de paz doméstica que o som de um motor potente, completamente deslocado entre os carros populares da vizinhança, se fez ouvir. Um sedã de luxo, preto e reluzente, parou em frente à casa simples de sua mãe. Nayara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento frio que não combinava com o calor da tarde. A porta do carro se abriu e Juliano saiu. Ele parecia mais velho. Havia mais fios de prata em sua barba e seus olhos, que antes brilhavam com poder e confiança, agora estavam sombreados por uma exaustão profunda. Ele parou na calçada, olhando para a casa como se fosse uma miragem. E então, ele a viu no quintal. Seus olhos se arregalaram e ele ficou imóvel, como se estivesse paralisado. O corpo de Nayara enrijeceu instantaneamente. Cada músculo se contraiu em um instinto de proteção. Seu primeiro pensamento foi Alice. Ela rapidamente se abaixou e pegou a filha no colo, segurando-a com força contra o peito. A mulher que Juliano via agora não era a jovem sonhadora de olhos azuis que ele abandonara. Era uma mãe, uma fortaleza. E seus olhos, antes espelhos de amor por ele, agora o fitavam com uma frieza cortante, o azul transformado em gelo. Ele deu um passo à frente, depois outro, hesitante, como um homem se aproximando de um animal selvagem. Nayara, ele disse, a voz rouca, quebrada. O que você está fazendo aqui, Juliano? A voz dela saiu firme, controlada, sem um pingo da fragilidade que ele talvez esperasse. Ele parou a alguns metros de distância, no limite entre o quintal e a calçada. Ele abriu a boca para falar, para começar o discurso que não ensaiara, para tentar explicar o inexplicável. Mas todas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos encontraram os de Alice. A menina, segura nos braços da mãe, olhava para aquele estranho alto com uma curiosidade pura, inocente. Ela inclinou a cabeça, seus imensos olhos azuis, os mesmos olhos da fotografia, os mesmos olhos da mãe, fixos nele. Não havia julgamento, não havia medo, apenas a observação cândida de uma criança. E aquele olhar o quebrou. Aquele olhar inocente foi o golpe final em sua armadura já estilhaçada. Ele viu nela a pureza que ele havia manchado, a vida que ele havia rejeitado, o amor que ele havia jogado fora. As lágrimas que ele controlara durante a viagem voltaram com força total, correndo livremente por seu rosto. Suas pernas fraquejaram, e para o espanto de Nayara, o poderoso, o inabalável Juliano Bittencourt desabou.
Ele caiu de joelhos na grama. Ali na frente da casa simples, sob o sol da tarde, o milionário que tinha o mundo a seus pés se ajoelhou. Ele não se importou com a calça de grife sujando de terra, não se importou com a imagem de fraqueza. Toda a sua arrogância, todo o seu poder, todo o seu dinheiro se dissolveram em um soluço profundo e rasgado que veio do fundo de sua alma devastada. Perdão, ele engasgou, a palavra saindo abafada pela dor, o rosto enterrado nas mãos. Nayara, por favor, me perdoe. Ele ergueu o rosto molhado de lágrimas, os olhos desesperados encontrando os dela. Não por ter te deixado. Isso não tem perdão. Ele soluçou, a voz se partindo. Me perdoe por ter sido um covarde. Me perdoe por não ter confiado no nosso amor, por não ter confiado em você. Me perdoe por ter perdido o primeiro ano da vida dela. Ele olhou para a menina nos braços da mãe, o anjo que ele temia ter perdido para sempre. Me perdoe, minha filha. Ele sussurrou para a criança que nem conhecia seu nome. O homem que a humilhou e a abandonou estava agora de joelhos, implorando. A promessa silenciosa da frase de uma thumbnail se cumpria na realidade crua daquele quintal, deixando Nayara paralisada, o coração uma tempestade de emoções contraditórias, enquanto o homem que destruíra seu mundo chorava a seus pés. O tempo pareceu congelar naquele quintal ensolarado. O mundo de Nayara se resumia àquela cena surreal. O homem que partira seu coração de joelhos na grama, seu corpo tremendo com a força dos soluços e em seus braços o peso real e quente de sua filha, a consequência viva de todo aquele amor e toda aquela dor. Alice, sentindo a tensão no corpo da mãe, parou de observar o estranho e escondeu o rosto no pescoço de Nayara, os dedinhos se agarrando ao tecido de seu vestido. O coração de Nayara era um campo de batalha. Uma parte dela, a parte que chorou por meses a fio, que se sentiu humilhada e descartada, queria gritar, queria cuspir toda a raiva, toda a mágoa acumulada, queria fazê-lo sentir uma fração do abandono que ela sentiu, mas outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, sentia uma pontada de compaixão devastadora. Vê-lo ali, despojado de todo o poder, de toda a arrogância, era ver um homem completamente quebrado. Aquele não era o fantasma de seu pai que ele tanto temia. Era apenas um homem em agonia, afogando-se em seu próprio arrependimento. E foi a mãe, em Nayara, que falou primeiro. Sua voz, quando veio, não era de raiva nem de perdão, mas de comando sereno, o mesmo tom que usava para acalmar Alice em meio a uma tempestade de choro. Levante-se, Juliano, disse ela, a voz firme, embora seu interior fosse um caos. Você está assustando a Alice. A menção do nome da filha pareceu atravessar a névoa de dor dele. Ele obedeceu lentamente, como se cada articulação doesse. Pôs-se de pé, mas manteve a cabeça baixa, o rosto ainda manchado de lágrimas e terra. Ele não ousava olhá-la nos olhos. A imagem dele, o titã dos negócios, agora tão diminuído e envergonhado, era a prova final de que o mundo que eles conheceram havia desaparecido para sempre. Eu não vou embora, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Eu não peço que me deixe entrar. Eu não peço nada. Só não me mande embora daqui, da cidade. Eu fico na pousada. Eu só preciso respirar o mesmo ar que ela. Nayara o observou por um longo momento. A muralha ao redor de seu coração, construída tijolo por tijolo durante o último ano, era alta e forte, mas ela viu a verdade no desespero dele. Não era uma performance. Era real. Faça o que quiser, ela respondeu, a voz fria, mas não cruel. Isso não tem nada a ver comigo. E sem outra palavra, ela se virou e entrou em casa, fechando a porta atrás de si, o coração martelando contra as costelas. Fiel à sua palavra, ele não foi embora. Juliano se hospedou na única e modesta pousada da cidade, um lugar simples com paredes finas e um chuveiro que demorava a esquentar. Para o homem acostumado a suítes presidenciais, era um choque, mas ele o aceitou como parte de sua penitência. Os primeiros dias foram um exercício de paciência e dor. Ele não se aproximou da casa. Apenas caminhava até a praça da cidade, o mesmo lugar onde Nayara levava Alice para brincar no parquinho no final da tarde. Ele se sentava em um banco distante, sob o pretexto de ler um livro que nunca virava a página, e a observava.
Via Nayara empurrar a filha no balanço, via o sorriso de Alice, ouvia o eco de sua gargalhada. Cada risada era uma facada em seu peito, um lembrete de tudo o que ele havia perdido por escolha própria. Ele via a interação fácil de Nayara com outras mães, a forma como ela era querida e respeitada naquela pequena comunidade. Via o mundo perfeito que ela construíra sem ele, e ele entendia, com uma clareza dolorosa, que ele não tinha lugar ali. Ele era o intruso, a nota dissonante na melodia perfeita da vida delas. Nayara sabia que ele estava lá. Sentia seus olhos nela, um peso constante em suas costas. No início, isso a irritava, a deixava tensa. Mas com o passar dos dias, a raiva começou a dar lugar a uma curiosidade cautelosa. Ele não tentava se aproximar, não fazia nenhuma cena. Apenas observava, com uma tristeza tão profunda em sua postura que era quase tangível. Foi Helena, sua mãe, quem quebrou o silêncio uma noite. "Ele ainda está na praça", disse ela, enquanto olhava pela janela da cozinha. "O homem parece um fantasma." "Ele é um fantasma", respondeu Nayara, a voz dura. Helena se virou e olhou para a filha com seus olhos sábios. "Nayara, o ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Você construiu uma vida linda para você e para esta menina. Não deixe que a sombra dele obscureça seu sol." "O que a senhora sugere que eu faça, mamãe? Que o convide para um café?" "Eu sugiro que você pense na sua filha", disse Helena calmamente. "Um dia ela vai fazer perguntas. É melhor que ela tenha algumas respostas. E talvez seja melhor que uma dessas respostas não seja: seu pai era um monstro que eu nunca deixei se aproximar." As palavras de sua mãe ecoaram na mente de Nayara. No dia seguinte, na praça, ela tomou uma decisão. Depois de empurrar Alice no balanço, ela caminhou em direção ao banco onde Juliano estava. Ele se encolheu ao vê-la se aproximar, como se esperasse um ataque. "Amanhã, às 10 da manhã, no portão do quintal", disse ela sem preâmbulos. "Você pode vê-la, por 5 minutos, de longe." Os olhos de Juliano se encheram de lágrimas. "Obrigado", ele sussurrou, a voz embargada de uma gratidão que a desarmou. "Nayara, obrigado." Ela apenas assentiu e se afastou, o coração em um ritmo furioso. No dia seguinte, pontualmente às 10, ele estava lá. Nayara colocou Alice em seu cercadinho na grama, a uma distância segura. Juliano ficou do lado de fora do portão, as mãos agarradas às grades, o rosto uma mistura de êxtase e agonia. Ele observou a filha brincar com um chocalho, cada movimento dela um milagre para seus olhos. Alice, por sua vez, olhou para ele com curiosidade, sem reconhecê-lo. Foram os 5 minutos mais longos e mais curtos da vida de Juliano. Isso se tornou uma rotina, todos os dias 5 minutos. Depois 10. Aos poucos, Nayara permitiu que ele entrasse no quintal, mas ainda a uma distância respeitosa. E então, um dia, Alice, em suas explorações, engatinhou em direção àquele homem silencioso que a observava. Ela parou a seus pés e estendeu um brinquedo mordido, um gesto de oferta. Juliano olhou para Nayara, os olhos arregalados em pânico e súplica, pedindo permissão. Nayara hesitou por um segundo, o coração na boca. Então ela assentiu, um movimento quase imperceptível. Com as mãos trêmulas, Juliano se ajoelhou e pegou o brinquedo. "Oh, obrigado", ele gaguejou para a bebê, a voz embargada. Alice sorriu, um sorriso banguela e glorioso. E naquele momento, uma pequena fissura apareceu na muralha de gelo ao redor do coração de Nayara. O progresso era lento, medido em milímetros. Ele começou a provar seu arrependimento não com palavras, mas com ações. Ele não ofereceu dinheiro, joias ou luxo. Ofereceu sua presença humilde e sua disposição para aprender. Ele observou Nayara trocar as fraldas de Alice e um dia, com uma voz hesitante, perguntou se podia tentar. A primeira tentativa foi um desastre cômico de fitas adesivas coladas no lugar errado e um bebê rindo de sua inépcia. Nayara, contra sua vontade, sorriu. Foi o primeiro sorriso que ela lhe dirigia em mais de 1 ano. Ele aprendeu a dar papinha, aguentando com paciência quando Alice, em um acesso de alegria, cuspia tudo em seu rosto. Ele ouviu de longe a canção de ninar, que Nayara cantava para fazê-la dormir, e à noite, na solidão de seu quarto de pousada, praticava a melodia em um sussurro, para que se um dia tivesse a chance, soubesse cantá-la.
Ele se tornou uma presença constante, mas discreta, um satélite orbitando o pequeno universo de mãe e filha, esperando pacientemente por uma chance de se aproximar. A conversa que mudaria tudo aconteceu em uma noite quente de verão. Alice já dormia profundamente. Juliano estava de saída, como sempre, quando Nayara o chamou do alpendre. "Sente-se", disse ela, indicando a cadeira de balanço ao lado da sua. Ele se sentou, o coração aos pulos. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som dos grilos. "Por quê?", ela perguntou finalmente, a palavra carregada com o peso de um ano de dor. "Eu preciso entender, não a sua reação de pânico. Isso eu até consigo imaginar, mas o abandono completo, o silêncio. Por que você nunca tentou antes, Juliano?" Ele respirou fundo, sabendo que aquela era sua única chance de ser verdadeiramente ouvido. E pela primeira vez, ele abriu o cofre de seu passado. Contou tudo, não como uma desculpa, mas como uma confissão. Falou sobre a infância sem um único abraço, sobre um pai que o tratava como um ativo da empresa. Descreveu o abuso emocional sutil, as críticas constantes, a pressão esmagadora para ser perfeito, a solidão que sentia mesmo em uma casa cheia de gente. "Naquela noite", ele disse a voz baixa e rouca, "quando você me mostrou os sapatinhos, eu não vi um bebê. Eu vi uma armadilha. Vi a história se repetindo. Em minha mente, a paternidade era uma doença hereditária, e eu estava infectado. Eu entrei em pânico e fugi porque eu estava convencido de que, se ficasse, eu me tornaria ele. Eu te machucaria. E pior, eu machucaria a criança." Ele fez uma pausa, os olhos fixos na escuridão à frente. "Eu passei meses tentando me convencer de que fiz a coisa certa, que meu dinheiro era a única coisa boa que eu podia oferecer. Mas era mentira. A verdade, Nayara, é que eu fui um covarde. Eu estava com tanto medo de me tornar o meu pai que não percebi que você estava lá para me ajudar a ser um homem diferente. Eu deveria ter confiado em você, no nosso amor." Ele se virou para ela, os olhos marejados. "Eu fugi de um fantasma e quase perdi um anjo", disse ele, a voz quebrando. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Eu sei que destruí a sua confiança, que te causei uma dor que talvez nunca cicatrize. Mas eu preciso dizer, eu te amo, Nayara. Eu nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. E eu amo aquela menina lá dentro mais do que a minha própria vida. Eu não estou pedindo para voltarmos ao que éramos. Aquilo se foi, mas me deixe tentar. Por favor, me deixe provar que posso ser o pai que ela merece. E talvez um dia, o homem que você sempre soube que eu poderia ser." Nayara ouviu em silêncio, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eram lágrimas diferentes das do passado. Não eram de dor, mas de uma compreensão catártica. Ela olhou para o homem à sua frente, não mais o milionário arrogante nem o covarde em fuga, mas um ser humano quebrado e reconstruído, expondo suas feridas mais profundas. A dor dela ainda estava lá, mas pela primeira vez, ela viu a dor dele também. E percebeu que o amor, de alguma forma milagrosa, havia sobrevivido sob os escombros. Lentamente, como se estivesse se movendo debaixo d'água, ela estendeu a mão e tocou o rosto dele. A barba por fazer arranhou sua pele. Ele fechou os olhos com força ao sentir o toque dela. Um toque que ele achou que nunca mais sentiria. "Nós vamos tentar", ela sussurrou. E a palavra "nós" pairou no ar da noite, cheia de um novo significado. "Mas vamos fazer isso do meu jeito, um dia de cada vez. Aqui nesta casa, sem mansões, sem luxo, apenas a verdade." Juliano segurou a mão dela, que ainda estava em seu rosto, e a levou aos lábios. Ele a beijou com uma reverência e uma gratidão que eram mais eloquentes que qualquer palavra. Não foi um beijo de paixão arrebatadora como os de antigamente. Foi algo mais profundo, mais sagrado. Um beijo de perdão, um beijo de esperança, um beijo que selava a promessa de um recomeço. Naquela noite, sob as estrelas da pequena cidade, a mansão luxuosa foi esquecida e o império financeiro pareceu pequeno e insignificante. Uma nova história, construída não sobre a areia movediça de um romance de conto de fadas, mas sobre as fundações sólidas da dor, do arrependimento e da redenção, começou a ser escrita no calor de um lar verdadeiro, um passo de cada vez. E assim,
Com a promessa de um recomeço construído um dia de cada vez, termina a história de Nayara e Juliano. E aí, o que você achou dessa jornada de dor, perdão e redenção? Se essa trama sobre segundas chances e o poder transformador do amor de uma mãe te prendeu até o fim, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.